Salve, salve, meus amigos! Muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Coração. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, Dr. Mauro Araújo, especialista em dor. Dr. Mauro, muito bem-vindo. Por favor, se apresente, conte pra gente um pouco da sua especialidade e da sua história. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Eu sou médico anestesiologista com área de atuação em dor, que é feito pela Sociedade Médica Brasileira, junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou da Câmara Técnica de Dor em relação à Ambicam, que é a Associação Brasileira do Estudo da Cannabis, e sou professor da pós-graduação de dor do Hospital Albert Einstein, de São Paulo. Pô, muito legal. E me conta uma coisa, como é que foi que, assim, a anestesiologia em si, ela já é uma especialidade desenvolvida para prevenir a dor, para tratar a dor, né? Especialmente aí durante os atos operatórios e alguns procedimentos. Mas aí você foi mais a fundo nessa questão da dor, né? Me fala um pouquinho sobre isso, qual é a importância dessa área de atuação aí mais a fundo, né, em relação à dor. Explica um pouquinho pra gente o que é a dor. Na verdade, assim, o único país do mundo onde a dor não é controlada totalmente pela anestesiologia é no Brasil. Nos outros países todos, quem controla a dor praticamente são os anestesistas. No Brasil, que se atrasou um pouco mais. Então, hoje a neurocirurgia, a ortopedia também atua nessa área de dor. Mas isso, em parte, eu acho até bom, porque assim a população, como a nossa, tem uma dificuldade de atendimento médico de primeira linha, digamos assim, de alta qualidade, é bom que cada um saiba um pouco do tratamento de dor, porque isso evita a cronicidade da dor. Então, em parte, eu acho até bom a anestesiologia controlar a dor, mas que outras áreas também estejam fazendo isso, principalmente a ortopedia, que é uma área médica que a gente sabe que atua diretamente com parte do paciente com dor crônica. E aí é importante te fazer essa distinção, né, entre uma dor aguda e uma dor crônica. Como é que eu faço essa distinção? A partir de quando que eu começo a considerar que uma dor é crônica? A dor aguda é a dor de alerta. Ela mostra que algo está acontecendo de errado no seu organismo. Ela precisa ser de pouco tempo, no máximo dias. Dor que passa de 3 meses a 6 meses já é considerada dor crônica. Muitas vezes, a dor crônica ela deixou de ser um sinal de alerta que algo estava errado no seu organismo. Ela passou a ser uma doença. Tanto é que no CID-11, que é o Código Internacional das Doenças, onde classifica a numeração das doenças, para que todo mundo entenda, no CID-11 já temos vários códigos de dor crônica. Dor crônica intratável, dor crônica refratária e assim vai. E no caso das dores crônicas, quais seriam as principais causas? Acho que em termos de parar, praticamente, seria lombalgia e enxaqueca. Se a gente for pegar as duas mais frequentes que nós temos em termos de Belém e do Pará, seriam essas duas. Mas nós temos neuropatia pós-herpética, a fibromialgia, que antes era rotulada mais para mulheres, hoje a gente sabe que os homens também apresentam. Então, antigamente tinha uma incidência de fibromialgia de 9 mulheres para um homem. Hoje está praticamente 5 mulheres para um homem. Por que isso aconteceu? Porque antes o homem não dizia que estava com a dor. Dizia, relutava, escondia. E hoje, como está mais aberto o campo de conversar com o paciente, dessa interação, descobriu-se que os homens também têm fibromialgia. Né? Então, existe, na verdade, várias incidências. Eu acho que as principais seriam essas causas aí. E aí, especificamente no teu campo de atuação, quando você recebe um paciente com dor, né, com essa queixa, com essa temática de dor, né, como é que é essa abordagem? De que forma você vai avaliar esse paciente? O que é necessário ter de informação para que você possa efetivamente conduzir esse cliente? Como qualquer paciente nosso, avaliação clínica, conversar com o paciente, interagir com ele, pedir exames que sejam necessários, complementares, como ressonância, tomografia, raio-x, bioquímica do sangue, uma eletroneuromiografia se for preciso, mas o mais importante é ver o paciente como um todo. Essa consulta de dor crônica, a gente tem que sugar do paciente informações do passado, desde a gestação, de se foi uma gestação desejada, se não foi desejada, se essa criança foi violentada fisicamente, sexualmente. Isso tem uma grande relação com o presente da dor crônica.
esse passado do paciente, as frustrações que ele teve, os traumas que ele teve, os distúrbios de comportamento, depressão e ansiedade que não foram bem conduzidos no passado, tudo isso reflete na dor crônica. E se você não puxar esse passado do paciente, você não consegue tratar. Por quê? Porque a dor crônica sempre vai ter dois componentes, o componente orgânico e o componente emocional. Ah, o Mauro está me dizendo então que a dor do paciente ela é fantasiada, ela é criada, ela é emocional? Não, a dor existe. Só que o emocional interfere tanto no componente orgânico que exacerba o quadro de dor. Ou seja, você pode ter uma protusão discal, uma hernia de disco, pequena, mas a dor do paciente é excruciante. Em compensação, você vai ter paciente com hérnias extrusas, esmagando o nervo, que não sente dor nenhuma. Essa individualidade do quadro de dor tem muito a ver com a personalidade do paciente. Se é um paciente tranquilo, cabeça fria, que não se estressa, não se aborrece, esse quase não tem dor. Mas aquele paciente que é estressado, preocupado, ansioso, cheio de problemas, o filho é alcoólatra, não tem dinheiro para pagar conta, ele foi despedido, não tem onde morar, esses têm uma grande possibilidade de ter uma exacerbação do quadro de dor. Então, se você te levar esse cenário aí em consideração, muitas vezes a própria dor em si não vai ser tratada simplesmente com analgésicos. Me fala um pouquinho aí dessa abordagem terapêutica aí, como é que você vai conduzir? Perfeito. Dor crônica tratada com analgésicos tradicionais, tipo dipirona, Tilenol, esses podem ser usados por uma crise aguda, por pouco tempo. Principalmente os anti-inflamatórios, que não podem ser ultrapassados de 5, 7 dias. É para tratar um tempo. Por quê? Porque o perfil de segurança deles a longo prazo não é adequado. Principalmente anti-inflamatórios e paracetamol. Dipirona nem tanto. Aqui a gente não tem aqueles fenômenos de granulocitose que acontecem nos Estados Unidos e países da Europa. Mas não deveria. Nós precisamos usar o que nós chamamos de analgésicos adjuvantes. Por que adjuvante? Porque eles não são o ator principal. Eles são os adjuvantes. Mas o perfil de segurança a longo prazo, eles são excelentes. Não tem problema. Quais seriam esses medicamentos? Já antecipando a sua pergunta. Antidepressivo e anticonvulsivante. Peraí, Mauro, nós estamos falando que antidepressivo e medicamento para epilepsia é para tratar dor crônica? Sim, é padrão ouro mundial usar esses dois tipos de medicamento. Por quê? Porque são medicamentos que atuam dentro do nervo. A inflamação, o processo de dor é do nervo, não é do tecido periférico. É o nervo que está lesado, é o nervo que está contaminado, é o nervo que está afetado. É aqui que eu tenho que tratar. E aqui não age nem corticoide, nem anti-inflamatório, nem dipirona, nem paracetamol. Onde eu mexo no impulso elétrico do nervo é antidepressivo e anticonvulsivante. Que interessante. Essa é uma grande dificuldade, porque às vezes você passa uma receita para um paciente, ele vai na farmácia e o farmacêutico diz, se eu tenho epilepsia, né? Vou pegar seu anticonvulsivante. Não, eu não tenho epilepsia, eu tenho dor crônica, eu não sou epilético. Aí o farmacêutico fala, não, mas isso aqui é para epilepsia, isso aqui é para quem tem convulsão. Graças a Deus, com a evolução do tempo, dando aula para farmacêutico, de farmácias, de vários tipos de farmácia em Belém, hoje já não acontece mais isso. Mas há anos atrás, quantas vezes não foi chamado no CRM para prestar depoimento que o paciente estava se queixando, que ele não tinha depressão, que ele não era bipolar, que ele não era ansioso, Que ele estava sendo tratado de forma errada, inclusive. Mas que coisa interessante. Graças a Deus, hoje já passou essa fase, os farmacêuticos já entendem isso daí, já prescrevem, já teorizam de uma forma correta até. E afora essas questões medicamentosas, né, que outras medidas? Primeiro, com prevenção, né, para que, óbvio, pelo dia a dia nosso, é muita correria, é muito estresse, é impossível você viver numa bolha e dizer, não tenho estresse, não tenho problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem estresse. A forma de lidar com ele é que vai ser determinante, pelo que eu entendi aqui. Mas existem alternativas ou medidas que você pode adotar na sua prática diária, nos seus hábitos diários, que possam minimizar o impacto dessas coisas corriqueiras do nosso dia a dia no desenvolvimento de uma dor crônica? Você já falou tudo. Evitar estresse, ansiedade, postura do trabalho, postura no seu dia a dia, isso tudo vai evitar. Mas o mais importante, não deixar que uma dor aguda, que está acontecendo toda semana, fique meses. Isso é fato. Não pode deixar essa evolução. Quanto maior tempo de cronificação da dor, maiores são as alterações neurológicas.
É como se mudasse todo o comportamento do nervo. E para eu reverter isso, é difícil. Quanto maior o tempo, maiores são as alterações, mais difícil fica o tratamento. Então, o ideal é você evitar essa cronificação. Procure um ortopedista, procure um neurologista, procure seu clínico para tentar evitar isso aí. Entretanto, a doença que hoje eu vejo que mais está evoluído com dor crônica chama-se diabetes. Esse termo criado pré-diabético, me perdoe, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia que criou, eu acho assim que a intenção deles foi criar um alerta para aquele paciente não se tornar um diabético. Acho que essa foi a intenção. Mas o que a gente observa na população? Não, eu posso comer meu bolo, eu posso comer Coca-Cola normal, porque eu não sou diabético, eu sou pré-diabético. Eu não preciso tomar medicamento todo dia, porque eu não sou diabético, eu sou pré-diabético. Ah, exercício? Não, mas uma vez na semana, porque eu não sou diabético. Então, isso, na minha opinião, está levando às neuropatias diabéticas graves, de acometer fibra motora, do paciente entrar no consultório de cadeira de roda, de muleta, porque além da perda sensitiva, você tem a perda motora. Então, de todas as doenças que me preocupam mais em termos de endêmicas, seria a diabetes. Essa tem que ser tratada de uma forma assim, acentuada, de uma forma preventiva, para que não evolua para um quadro maior. Mais precocemente. Mais precocemente. Para evitar a evolução, né? Porque normalmente a gente fala de alterações neurológicas e vasculares já com diabetes de longa data, né? 15, 20 anos que a gente começa a ver alterações mais graves nesse sentido. Mas, na verdade, na prática, você está vendo até antes esse desenvolvimento por conta dessa noção do paciente, não sou diabético, ainda posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Eu posso deixar de fazer o que é... Não, mas eu vejo até no consultório, a gente recebe os pacientes e a gente acaba, como cardiologista, no meu caso, né, a gente acaba tratando diabetes, ou iniciando o tratamento de diabetes. Muitas vezes o paciente ainda nem tem essa noção, né? Aí você acaba iniciando o tratamento e às vezes o paciente já está naquela fase já há alguns anos, que não percebia, enfim. E aí vai desenvolvendo as alterações crônicas. E, Rodrigo, rapidinho, tem uma outra coisa que é importante também em termos de profilaxia, que eu vejo assim. Vou dar um exemplo. Aquele paciente que aparece com uma dor intercostal, aqui nas costelas. Uma dor na costela, procura um ortopedista, às vezes um pneumologista e tal, tudo normal, o pulmão não tem nada, e com 7 dias, 10 dias, aparece aquela lesão de pele. Quer dizer, o que é aquilo? É uma neuropatia pós-herpética que está acontecendo no paciente. Então, essa neuropatia, se você não tratar de uma forma, naquela hora que parece a dor ou a lesão da pele, porque muitas vezes você tem dor e depois lesão de pele. Nem sempre é lesão de pele, depois tem a dor. Então, pode ser o contrário. Nessa hora, é interessante entrar com medicamento, não apenas uns antirretrovirais, com corticoide ou com estimulante de defesa do paciente, vitaminas, etc. Mas com analgésico, principalmente, para que essa dor não fique cronificada. O que eu quero dizer com isso? A interdisciplinaridade, você pedir ajuda de um colega de dor nesse momento, ela é muito importante. E isso está acontecendo na dermatologia. A dermato, quando vê esses casos em que a dor é excruciante, onde o paciente já entrou até mesmo com opioide e não resolve, procura um especialista de dor para que isso não cronifique. Então, essa é uma forma de profilaxia, essa comunicação entre os médicos, para que você não deixe o paciente cronificar essa dor. E é interessante isso, né? Porque recentemente a gente vem sendo abordado, inclusive na cardiologia, justamente com a vacinação da prevenção do herpes, né? Justamente porque isso tem relação, especialmente de pacientes com 60 a mais, né? E com desfechos desfavoráveis a nível cardiovascular. Então, é bastante significativo, isso é bastante importante, a gente vem percebendo isso no nosso dia a dia. É uma vacina cara, mas que vale a pena. Vale a pena, exatamente. E me fale um pouquinho como o exercício físico entra aí, porque antes do cara ter dor, tá fazendo a sua atividade física e tal, mas faz algum movimento errado, às vezes não está bem orientado, o professor na academia, o cara não tem personal, o professor não está muito dando atenção, enfim, ele arruma lá uma dorzinha, aí ele, não, vou melhorar com o exercício, vai melhorar com... É do crescimento do músculo, que tem isso também, né? Faz o estiramento muscular, dá aquela dorzinha. O exercício é importante, não é importante? Devo continuar mesmo quando já desenvolveu alguma dor? Como é que faz isso aí? Como é que você se maneja? Em relação ao estado de física, acontece uma coisa interessante. E eu já
conquistei a confiabilidade dos fisioterapeutas, educadores físicos. Porque quando o paciente vai no consultório, o que é que eu faço? Avalio, oriento, e espero ele ter analgesia. Quando ele atinge a analgesia, ele deve voltar para a reabilitação física. Alguns não entendiam isso, porque achavam que as técnicas que eram feitas por eles, por exemplo, na fisioterapia, a eletroestimulação, o choque de temperatura, etc., poderia aliviar a dor. Fato. Só que essa dor alivia a nível local, não mexe no nervo. Então, a parte neurológica ela precisa ser alterada por medicamento, porque é ação central, não é periférico. Então, ou seja, não estava adiantando. Nem ele ganhava, o educador, o fisioterapeuta, e nem o paciente tolerava. Ele dizia assim, doutor, eu fui para a reabilitação, eu saí com mais dor do que quando eu entrei. Eu não quero fazer mais. Então, agora eles entendem que eu preciso promover a analgesia para que eles tenham sucesso na reabilitação. Então, a atividade física ela é importantíssima, bem orientada, bem conduzida. Entretanto, o que nós temos observado hoje no dia a dia? As fábricas de lesões crônicas dentro dos esportes. Né? Até então era o crossfit e agora é o beach tennis. Né? É só conversar com a ortopedia, que é o primeiro que recebe esse tipo de paciente, as lesões, por quê? Por falta de preparo. Não, eu vou jogar beach tennis, compra uma raquete boa, cara, vai para a areia e tem as lesões mais variadas possíveis. Esse tipo de paciente que faz lesão traumática por esporte, esse às vezes é mais difícil de tratar, porque o seu corpo não estava adequado, não estava preparado e você sofre uma lesão. Então essa reabilitação tem que ser antes de começar uma atividade desse tipo, mais agressiva, digamos assim, com o corpo. Então, com uma boa parcela da nossa audiência também é do público leigo, eu queria que tu explicasses esse mecanismo de dor. Que você falou assim, olha, mas ali a fisioterapia vai atuar perifericamente, mas não atua a nível central. Dá uma simplificada dessa linguagem, explica pra gente como é que é esse mecanismo de dor e por que, no caso aí, foi fazer fisioterapia, saiu até pior da fisioterapia do que deveria. Me explica isso aí. Eu vou tentar fazer de uma forma bem prática. Eu tenho duas Dona Maria, eu gosto muito desse tipo de exemplo que eu estou. Ela morou na mesma vila, duas Dona Maria do Rosário, a da direita e a da esquerda. A Dona Maria da direita, ela é uma senhora bem casada, com os filhos todos encaminhados, formado, com neto, o jardim dela é bonito, a casa dela é pintadinha, ela tem uma aposentadoria boa, uma vida certa, sem estresse e tal. A Dona Maria do Rosário da esquerda é uma paciente que foi largada pelo marido porque ele era alcoólatra. O filho ficou viciado, bate nela todo dia. A filha saiu de casa porque engravidou, ela não quis aquela filha e tal. Ela tem dívida com o resto do mundo todo. Ou seja, é uma paciente deprimida, irritada e tudo. Qual a diferença das duas Maria do Rosário? É que a Maria do Rosário da direita, que vive bem, se ela tiver um quadro de dor, vai ser muito baixo. Essa, se tiver um quadro de dor, vai ser um quadro muito mais alto. Por que isso não acontece? Porque essa aqui, ela apresenta, na medula dela, onde o impulso elétrico chega no cérebro, substâncias que impedem a ascensão desse impulso elétrico chegar até o cérebro. O impulso de dor passa, mas ele passa bem calmo, bem devagarzinho, bem suave. Ela sente dor. Mas eu tomo um Tilenol, faz uma massagem, resolve. Essa aqui não. O impulso elétrico passa de uma forma violenta. As substâncias que poderiam impedir esse impulso de ascender não existem mais. Então, ela tem mais dor do que a outra pessoa. Vou dar outro exemplo. Um rapaz resolveu fazer como é que aquela competição que você tem bike, natação? Triatlo. Chegou na hora, primeiro, da praia. Ele foi para a praia, nadou. Quando ele viu, ele se desviou um pouco do grupo. Quem se desviou do grupo, ele pisou numa área que achou estranho. Uma pedra, alguma coisa assim. Mas, naquela ânsia de querer competir, como a gente fala, o corpo quente, ele continuou. Saiu da praia, depois ele correu não sei quantos quilômetros, Quando terminou o triatlo, ele veio, o corpo começou a esfriar. E aí que ele foi olhar o pé dele, tinham mais de 1000 espinhos no pé do cara. Por que ele não sentiu durante esse trajeto todo os espinhos e só quando o corpo esfriou? Por que isso acontece com a gente? Porque naquele momento que você está com energia, com gás, com estimulação e tudo, essas substâncias que impedem a ascensão do impulso elétrico
repletem, enchem toda a medula e não deixa nenhum impulso elétrico passar da dor. Quando tu começa a esfriar seu corpo e que essas substâncias começam a ser metabolizadas, eliminadas, diminuir, o impulso começa a passar. Aí vem a dor. É o que nosso caboclo fala. Quando o teu corpo esfriar, a dor vai aparecer. Então isso explica totalmente a fisiologia da dor, no casos agudo e nos casos crônicos. E aí estamos falando aí das endorfinas e que outras substâncias? Noradrenalinas, encefalinas, e aí vem a explicação. Por que o antidepressivo é importante no tratamento da dor? Porque o antidepressivo ele impede a recaptação dessas substâncias. Ele deixa ficar lá. Ele impede a ascensão da dor. E aí você tem a estabilidade do humor, a leveza da vida, etc., que o antidepressivo... Coisa que acho que essa são justamente aquelas técnicas da fisioterapia que são importantes a nível periférico, não vão alcançar. A nível central não tem como. Não tem. Não tem como. Cara, que bacana. E me fala um pouquinho, quando eu recebo, obviamente, muitos pacientes com queixas de dor. Normalmente dor torácica, de uma forma geral, assim, né? Então, eles se preocupam muito quando tem a dor pegando pro ombro esquerdo. Aí aí está infartando, já é o cardiologista. Existe uma série de situações em que, na verdade, você tem dor em outro local e que ele chama de dor reflexa, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, ou referida ou reflexa. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. E como é que esse paciente pode, né, óbvio, descartar um problema agudo é o mais importante, mas para eles entenderem que existem outras questões associadas a isso aí. Explica um pouquinho pra gente como é possível. Nesse caso da cardiologia, realmente você está certo. Tem que colocar como sendo é melhor ir pelo excesso nesse caso, tal. Mas no momento que você sabe, você foi avaliado, você fez o eletro, fez exame cardiológico, teu coração está ótimo, não é isso? Mas e por que essa dor? Então chama de dor referida. É como se você apertasse num ponto e a dor fosse por outro lado. Essa irradiação da dor, ela acontece por inervações, que você tem trajetos que vão desviando a uma anastomose, digamos assim, uma comunicação, e que gera a dor lá do outro lado. Isso é muito comum. Por exemplo, hoje tem uma vez uma apendicite. O paciente está com o apêndice inflamado. O apêndice fica praticamente aqui, na crista ilíaca, mas a dor fica a nível de estômago. Quer dizer, por que tem essa dor aqui? Por causa de uma inervação. Então, isso é uma forma de dor irradiada, como a dor torácica que você falou. Maravilha. E me fala um pouquinho sobre, já caminhando na questão das dores crônicas aí, antidepressivos, anticonvulsivantes, e você falou no início que também tem uma especialização e fala sobre isso na questão do canabidiol, né? Queria que você tocasse nesse assunto, porque ainda existe um preconceito em relação a isso, existe tabu em relação ao uso dessa medicação. Como é que está isso aqui no Brasil, legislação e tudo mais? Fala pra gente. A cannabis, na verdade, eu vou falar cannabis porque é da planta. A gente não pode falar muito da planta em si, e fala muito do canabidiol, na verdade. Mas é um tratamento que, pelo CRM, pelo CFM, ele deve ser uso compassivo. O que quer dizer isso? Eu já usei todos os medicamentos no paciente, não tiveram o efeito adequado, ou eu não pude aumentar porque ele não tolerou o aumento de dose, ou por outro motivo não teve resultado. Então, neste caso, eu posso entrar com um produto à base de cannabis. Para a gente deixar bem claro, a Anvisa não classifica qualquer produto de cannabis como medicamento, porque ele não passou ainda pelas etapas para ser considerado segurança classificado como um medicamento. Então, a Anvisa criou uma nomenclatura, produto à base de cannabis. Esse é o termo correto para nós usarmos e tal. Pela Anvisa, qualquer médico, estando regular com a sua sociedade, regular com a sua regional, sem nenhum tipo de impedimento do ato médico de exercer medicina, ele pode prescrever produto à base de cannabis. O produto à base de cannabis, o que eu vejo no dia a dia, Rodrigo, é que a mídia cresceu na frente do conhecimento médico. Então, o que a gente está observando hoje em dia? O paciente chega, doutor Rodrigo, eu quero que o senhor me prescreva cannabis. E muitas vezes o médico não sabe nada de cannabis. Ele não estudou o sistema do canabinoide. Ele não entende as apresentações que existem, como é que atua, o que são fitocannabinoides. E isso está acontecendo muito na prática. Então, nós estamos tentando, as associações médicas que já existem de cannabis no Brasil, tentar entrar nas faculdades
para que isso seja revertido. Algumas faculdades do Brasil, pouquíssimas, em torno de 6 ou 8 no máximo, já tem na sua grade curricular o sistema endocannabinoide para ser estudado. Então isso é uma grande conquista, porque vem do ensino médico, para poder você ter um aprofundamento maior. Mas, infelizmente, nós estamos remando um pouco contra a maré, digamos assim, porque 90% dos médicos ainda não sabem nada sobre a prescrição de cannabis. E ela tem a prescrição em si, ela tem alguma restrição? É receita dupla, é receita azul? Nós temos algumas formas de prescrever cannabis no Brasil. Era mais fácil. Eu posso prescrever cannabis para o paciente, comprar na farmácia da esquina, daqui de Belém, numa extrafábrica, sem propagandas, que a gente não está com conflito de interesse. Qualquer uma das grandes redes. Rede de Belém, você pode comprar, você já vende já. Como é a receita para comprar nas farmácias de rede da nossa cidade? Receita azul, se tiver o THC até 0,2%. Se o THC, que é o tetraidrocannabinol, maior de 0,2%, receituário amarelo, receita tipo A. Não, Mauro, eu quero passar para o paciente um produto importado. Receituário normal, uma folha branca, o nome do paciente, endereço, qual é o produto que você está passando, quantos frascos, posologia, uso contínuo, data e assina. Essa receita eu dou para o paciente, ele vai no site da Anvisa, faz o cadastro dele, entra em contato com a empresa, que está importadora, paga e o pacote vai para a casa do paciente. E aí vai no meu consultório, eu abro o pacote, porque pode estar trocado, danificado, e eu tenho como dar respaldo para o paciente. E aí sim eu vou orientar como é que ele vai tomar. Qual é a outra forma? Ele pode comprar um produto de uma associação. O que é uma associação? A associação, na verdade, é aquele grupo de pacientes que se reuniram, entraram na justiça e o juiz autorizou para o habeas corpus eles plantarem e fabricarem um óleo artesanal. Então, nós temos no Brasil, com certeza, mais de 50 associações em funcionamento. Entretanto, das 50, só 4 ou 5 estão legalizadas. Então, se uma PF, Polícia Federal, bater nessas associações, elas vão ser fechadas, porque não estão legalizadas. Esse é o problema. Aí você diz assim, Mauro, mas óleo artesanal? Então, a gente pode fabricar um óleo artesanal e dar para o meu paciente? Pode. Aí você me pergunta, vai ter a mesma qualidade do produto que eu compro na farmácia da esquina ou do importado? É uma interrogação. Nós temos trabalhos que mostram o seguinte, que mesmo sendo importado, não é segurança de qualidade. E mesmo sendo artesanal, não quer dizer que seja ruim. Então, na verdade, você precisa acompanhar. O segredo da prescrição de cannabis é um só, acolher o paciente. Não é só prescrever e daqui a 30 dias ver. Você tem que ver ele periodicamente para ir titulando a dose, aumentando a dose, trocando de produto ou acrescentando o produto, para que você tenha um resultado adequado. Porque tem diferentes concentrações. Muitas. E os fitocannabinoides contidos em vários produtos é o diferencial dos resultados. Aí vem o canabidiol, CBD, o tetraidrocannabinol, THC, o CBN canabinol, CBG canabinogerol, o THCV, tetraidrocannabinogerol. Tem vários fitocannabinoides, cada um com uma função. E aí a alquimia está justamente aí na combinação. Na combinação e na concentração. Para você conseguir chegar no objetivo. E falando em dor crônica, continuando na dor crônica, eu acho que está bastante interessante isso aqui. O uso desses medicamentos, né, anticonvulsivantes, antidepressivos e até mesmo do canabidiol, né? No caso, dependência de medicamento, efeitos colaterais, o que você pode falar para a gente? No tratamento de dor crônica, hoje você deve lembrar que existe uma variedade muito grande de antidepressivos. E a gente classifica assim na parte da dor, os antidepressivos sujos e limpos. Por que esse termo? Porque o antidepressivo sujo é aquele que tem muito efeito adverso, mas em compensação tem um efeito analgésico maior. Os antidepressivos mais novos, chamados limpos, por que limpo? Porque tem poucos efeitos adversos. O paciente tolera mais o uso, mas o efeito analgésico é mais baixo. Então, a gente precisa escolher qual antidepressivo melhor para o paciente, para o perfil dele, para que você tenha uma analgesia. Há pacientes, com qualquer especialidade médica, que eles não toleram dose X a qual nós estamos acostumados a passar no dia a dia. Eu preciso reduzir essas doses para ele poder tolerar. O perfil de segurança dos antidepressivos a longo prazo
é muito bom. E também dos anticonvulsivantes. A longo prazo, é muito bom o perfil de segurança. Se é alteração de função hepática, renal ou gástrica, alguma coisa assim. Algum ou outro que tem uma intolerância. Doutor, minha pressão aumentou. Doutor, eu tive uma dor epigástica muito importante, que eu não quero mais tomar essa medicação. A gente troca ou diminui a dosagem. Quando eu vejo que o paciente é muito sensível, eu mando manipular. Já que na alopatia, vamos dar um exemplo, medicação tal, ela só tem de 30 miligramas, eu mando manipular com 10. Vamos fazer uma dose baixa, mas é a dose que ele vai tolerar. É o organismo dele que é assim. É a sensibilidade dele que é assim. Deixa. Eu posso até não ter analgesia, mas se ele tolerou a medicação, eu deixo. E depois eu vou aumentando gradativamente até atingir a analgesia. Maravilha, maravilha. E em relação, eu queria te perguntar um pouquinho também, eu pulei essa parte aqui, já ter te perguntado mais cedo, mas em relação aos eventuais efeitos da dor a nível do sistema cardiovascular, no sistema cardíaco, né? Que potenciais consequências eu posso ter aí nesses pacientes, né? Já puxando para minha sardinha aqui para o meu lado. Há necessidade de uma interação, principalmente com a cardiologia. Por quê? Todo paciente que tem dor, ele eleva, a liberação de catecolaminas é imensa. Ele eleva a pressão arterial, são pacientes que cursam com frequência cardíaca, alguns até pioram a arritmia que o paciente tem, e alteram a glicemia. No básico, esses 3 pontos para mim é fundamental. Pressão arterial, frequência cardíaca e glicemia. Quando eu entro com essas medicações, em 2, 3 semanas, eu já começo a ter efeito hipotensor. Isso é muito interessante. E esse efeito hipotensor, ele vai se prolongar. Não é uma coisa de adaptação. Ele vai se prolongar. E aí eu preciso, mais uma vez, do interdisciplinar, a comunicação entre os médicos, dizer, Rodrigo, esse paciente está acontecendo isso, isso, isso. Tem como diminuir algum medicamento seu? Tem como eu alternar algum medicamento seu tomando dia sim, dia não, para a gente poder fazer esse teste? Ele anota a pressão todos os dias, verifica e aí te dou uma prova que a medicação está fazendo baixar a pressão dele. Quando eu tenho esses argumentos, eu consigo melhorar. A mesma coisa com a psiquiatria. Quando eu vejo que o paciente está mais estável e equilibra também a parte hemodinâmica dele, eu digo para o psiquiatra, eu mando laudo. Eu quero fazer isso e isso no medicamento. Posso fazer? Eu peço para ele escrever atrás do meu laudo e me trazer, porque é um respaldo que eu tenho legalmente sobre aquele paciente. Então, essa interação com todas as áreas, a dor ela vai ter. Essa é a beleza da dor. Eu consigo falar com o educador físico, com o fisioterapeuta, com o endocrinologista, com o reumatologista, com o ortopedista, com o neurologista, com o cardiologista e com o psiquiatra. A psiquiatria, tu sabe disso, é uma especialidade que não anda em hospital. É uma das poucas especialidades que não frequenta quase hospital. Eles ficam muito isolados. E a gente acaba não tendo essa interação com eles. Mas hoje em dia eu tenho uma interação tão pouco com o psiquiatra que eu já estou quase para formar a psiquiatria já. Mas é interessante o que você falou, porque quantos e quantos pacientes a gente não recebe no consultório, referenciados, né, em que tiveram uma dor, muitas vezes uma dor aguda, né, ou uma crise de enxaqueca, como você falou, que é uma das principais dores crônicas que nós temos. E aí vão a um pronto-socorro, porque a dor está estranha, está lacinante, vai ao pronto-socorro, chega lá, a pressão está alta. E a primeira medida, muitas vezes, é dar um antihipertensivo. Aí dá um, daqui a uma meia hora dá mais um, Verdade. daqui a mais uma, aí começa o remedinho para urinar. Eventualmente vai baixar a pressão, mas porque o cara vai ficar esperando ali, muitas vezes a dor até vai aliviando sozinha e a pressão começa a baixar. E esquecem, muitas vezes, de tratar a dor em primeiro plano, né? Então, eu sempre... Aí dizem assim, olha, procure o seu cardiologista com urgência. Aí ligam, né, querendo as consultas para ontem e tal, e muitas vezes a gente sabe que, muito provavelmente, foi a dor que causou aquilo ali, né? Como você falou, pode descompensar uma arritmia cardíaca, pode descompensar, pode levar a uma crise hipertensiva, e muitas vezes tratar a dor seria o primeiro passo. E aí precisa ter um pouquinho de cuidado ali na hora do acolhimento desse paciente para entender o que está acontecendo. Não se, está com dor? Não, está com pressão alta. E prescrever a medicação de qualquer forma, porque às vezes você não está, na verdade, ajudando e às vezes está causando um malefício para esse paciente, não é isso? É verdade. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Rodrigo. Baseado nesse raciocínio que você criou, no seu dia a dia de consultório, você não observa pacientes que fizeram uso crônico de anti-inflamatório, vamos supor, artrite reumatoide, febre reumática, dor crônica,
Por quê? Porque o anti-inflamatório é vendido sem receita. E o paciente faz uso abusivo. Quantos desses pacientes não se tornaram hipertensos, ou problema cardíaco, ou até mesmo gástricos, por conta do abuso dos anti-inflamatórios? Justamente, porque levou a alterações gástricas, levou muitas vezes a alterações renais e secundariamente pode levar a hipertensão arterial, né, por conta já da disfunção renal, fora outros problemas crônicos que podem advir aí, de fato. Isso aí é uma realidade, a gente percebe. É triste isso aí. Exatamente. Porque o paciente que causou por falta de orientação, por falta de informação. E até isso é bom a gente chamar a atenção do nosso público em casa, né, do alerta para o nosso público leigo, que os anti-inflamatórios, né? E aí você falou também em relação ao paracetamol, né, que também é muito utilizado. A gente sabe que algumas pessoas têm alergia à dipirona, aí não vai ter outra alternativa. Mas para o uso mais prolongado, aí a dipirona seria um pouco mais segura. Mas veja, se deixar cronificar a dor, já não vai resolver. Aí precisa procurar um especialista no assunto e muitas vezes adotar outras medidas. E essa abordagem normalmente ela é multidisciplinar, não é isso, Mal? Precisa. Não é só o especialista em dor. O que mais que você recomendaria aí para o nosso... A frase não existe, eu trato a dor. Não, é nós tratamos a dor. Se não houver essa comunicação entre especialidade, o paciente não tem evolução. Eu recebo um paciente para o meu consultório que vem do ortopedista com a medicação X. Eu nunca vou dizer, não, isso aqui está tudo errado. É até antiético falar isso. Diz, olha, para ter o melhor controle da dor, vou deixar esse que ele prescreveu, mas vamos mudar esse aqui e explicar para o paciente por que mudar. Porque muitas vezes o colega que está lhe encaminhando não tem essa noção. Quando o colega tem a noção, mas não soube titular o medicamento, ficou com receio de aumentar porque não tem manejo dessas medicações, eu acho bacana. Mauro, até aqui eu sei. Agora é contigo, porque não está respondendo mais. Perfeito. Então essa interação é importante, para ele poder voltar depois com o colega e ele dar continuidade no tratamento. Eu não fico segurando o paciente. Eu conduzo, mas ele volta para o colega. Quer um exemplo bem interessante que acontece isso? Nesse retorno, paciente de dor pélvica. Dor pélvica crônica em mulher é uma coisa que está aumentando cada vez mais, seja por endometriose ou não. E os ginecologistas, graças a Deus, já perceberam que não adianta fazer laparoscopia, retirar o útero, trompa, mexer em intestino, em bexiga, que a dor vai continuar depois da cirurgia. Por quê? Porque o problema não estava só na endometriose, estava no nervo que chegava lá. É o nervo que está doente, ele que está lesado. E aí tem que ser medicamentoso. Então, o que eles observam? É dor pélvica? Tem uma lesão para operar? Tem. Mas você vai primeiro conduzir a dor, para depois eu reavaliar e ver se precisa fazer cirurgia ou não. Então, essa conduta, hoje, nós temos um congresso da Sociedade Brasileira de Endometriose, onde eu dou aula, que eles ficam maravilhados com essa conduta. Porque a pior coisa que tem é o paciente ir para uma cirurgia com aquela noção, graças a Deus eu vou me livrar dessa dor. Passa 10 dias depois, doutor, a dor piorou depois da cirurgia. Não é para ficar boa? Como é que essa dor piora, então? O que aconteceu? Cirurgia não aconteceu? Não, eu tirei seu útero, tirei a parte do intestino, está aqui o histopatológico, a comprovação na peça cirúrgica que foi retirada. E por que eu estou com a dor, doutor? Está até pior, eu acho. Pior. Por quê? Porque você não desensibilizou o paciente. E esse raciocínio, aproveitando, Rodrigo, é válido para qualquer paciente que entre numa cirurgia com a dor não controlada. Qualquer cirurgia que você for fazer, se vai drenar alguma coisa, um abscesso, uma espinha, e que pode piorar essa dor, primeiro trate a dor antes. Desensibilize essa área. Tire essa dor. E aí você opera e faz o que você quiser. O pós-operatório vai ser muito mais garantido do que se você não controlar antes da dor. Esse sentir dor no pós-operatório não é culpa do anestesista, né? Porque... Eu vou ser de uso. Bom, Mauro, a gente está caminhando aqui para finalmente do nosso episódio de hoje. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, não só para os nossos colegas médicos, né, para ganhar essa consciência a mais em relação à especialidade, que existem alternativas hoje, não precisa você ficar rodando, sempre girando ao redor do mesmo ponto o tempo todo, tentando resolver a dor do seu paciente de uma forma uma abordagem não tão global, né? Mas também para os nossos pacientes, para os nossos queridos pacientes do nosso dia a dia, que muitas vezes têm uma dor crônica e às vezes já estão até
Ah, isso aí é minha mesmo, já adotou, já tomou posse, né? Já tem até a escritura da dor. Deixa um recado para eles e fala um pouquinho onde podemos encontrá-los, de que forma podemos acessá-los, se você tem redes sociais, site, como é que a gente chega até você? Tá. Com relação aos pacientes, acho que é o primeiro ponto de vista, não deixar cronificar a dor. A dor passou de semanas, é uma lombalgia, é uma dor torácica, é uma dor no ombro, passou de 3, 4 semanas, um mês, está errado. Comece a investigar, use medicamentos corretos, faça a reabilitação física, faça acupuntura, faça yoga, faça qualquer coisa, mas não deixe essa dor cronificar. Esse é o mais importante para os pacientes. Segundo, para os pacientes, não faça uso abusivo de anti-inflamatórios. Usar por 3 dias, 5 dias, 7 dias no máximo é o ideal. Se tiver que usar mais dias, dê preferência para os inibidores seletivos de coccidose, que são os mais novos. A gente não tem como fazer propaganda, mas na farmácia existem que são receitas controladas para os seus anti-inflamatórios mais seletivos, que afetam menos pressão, coração, parte gástrica e renal. Para os médicos, eu acho que o mais importante é eles terem iniciativa e buscarem ajuda em termos de conhecimento no controle da dor crônica. Eu vou citar aqui uma área que eu gostaria que aprofundasse muito mais, a reumatologia. A reumatologia, antigamente, ela só se basava em corticoide e anti-inflamatório. Agora foi para imunologia, né, para os imunomoduladores. Excelente, mas nem sempre controla a dor. Eles controlam o processo inflamatório daquela área, mas muitas vezes não conseguem controlar a dor daquela área porque o nervo já está contaminado. Então, precisa de adjuvante, precisa de anticonvulsivante, precisa de antidepressivo. As outras áreas, a neuro e a ortopedia, praticamente já cresceram. Onde as pessoas podem procurar ajuda? Serviços públicos, que nós não temos, infelizmente, nenhum ambulatório de dor. Nós temos ambulatório de dor para câncer, na dor oncológica. Aí nós temos o Barro Barreto e o Filonhola. Esses dois funcionam para a dor oncológica de câncer, que é uma dor que, infelizmente, ainda assola a gente. Muitos pacientes têm um controle do câncer, mas não têm o controle da dor. Não é quando tem metástase óssea, então o negócio é absurdo. Não tem. E eu aconselho os pacientes a entrarem em associações de site que tem agora área para leigos, para pacientes se informarem quem consultar, onde consultar na sua cidade, no seu estado, quais são as especialidades que trabalham com cannabis, quais são as especialidades que trabalham com dor crônica. É só colocar Sociedade de Controle de Dor. Vai aparecer vários sites, a maioria são seguros e tem área que são para paciente e área que são para médicos. E como é que faz para te encontrar? Nas redes sociais, É melhor site? Dr. Mauro Araújo, @Dr. Mauro Araújo. Isso no Instagram. No Instagram. Maravilha. Bom, queria agradecer demais a tua presença hoje. Sei que você teve missão logo cedo, mas deu tempo de você chegar aqui com a gente para a gente estar batendo esse papo. Tá? Queria te agradecer demais. E queria agradecer a você que ficou até agora conosco aqui, agradecer a sua audiência, né? Reforçar o nosso compromisso aí de trazer informações importantes, relevantes para o nosso dia a dia, não só da área da cardiologia, mas da medicina como um todo, para que você tenha uma melhor orientação no seu dia a dia. Muito obrigado e até breve.